a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. É a palavra que tem solução, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos dá bênção. É a palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, então só tem um caminho, que é Jesus Cristo. É essa palavra, é esse Jesus, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo que quer falar conosco hoje. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem falamos de Esther, capítulo 1. Ou foi ontem ou ontem, agora não estou lembrado, desculpa. Hoje vamos falar do mesmo capítulo 1, terminando ele, do 10 ao 22, né? Ontem falamos sobre a decisão do rei de fazer festas na casa do rei, o banquete que tem sabedoria. Então, esse banquete ele fez, mas Vasti também fez. Mas hoje diz: seja sábia. Por quê? A rainha Vasti não teve sabedoria. Qualquer atitude tenha sabedoria. Cuidado com o impulso, cuidado com atitudes tomadas pela raiva, para que você não venha se prejudicar. Amém? Esther capítulo 1, do 10 ao 20, ao 22. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã e Arbona, Biquizatã e Abigate, Zetar e Casca, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, os príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Veja que o coração dele estava animado, né? Já tinha bebido um pouco. Pela sua vaidade, ele queria que a rainha Vasti se apresentasse. Ela ia mostrar sua honra, sua beleza, esposa de um rei, uma rainha. Ele só queria exaltar ela. E, claro, também a sua vaidade. Mas veja a atitude da rainha. Cuidado com a atitude sua impensada, que você acha que é de um jeito e não é, para que não venha ter consequência. Porém, a rainha Vasti recusou, vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Veja que o rei, minha garganta hoje está uma coisa séria. O rei só queria que Vasti se apresentasse com sua beleza, suas vestes, sua coroa, e ela não foi, e ele se enfureceu. Uma coisa tão simples, que era ela vir com sua elegância, com sua beleza, ser exaltada por todos e por todos ali. Mas ela, eu acredito, não sei por que ela tomou essa posição, mas não teve sabedoria. Eu acredito que achando que o rei ia deixar isso para lá, ou talvez confiando nela mesma. A Bíblia diz que maldito o homem confia em outro, e principalmente em você mesmo. Não se confie em você, independente de ser bela, ter sabedoria, competência, não. Porque a vida, ela roda. Eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, outro dia está embaixo. Portanto, tenha mais sabedoria. Porque a atitude de Vasti, que era para ser exaltada, enfureceu, trouxe ira para o rei. Cuidado com suas atitudes, porque isso pode trazer um grande prejuízo para você. Por isso que eu coloquei aqui: seja sábio. Então perguntou o rei aos sábios quem entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Veja que ele fez uma reunião com toda a sua cúpula. Digamos, é tipo uma câmara de deputados, senadores. Naquela época, os nomes eram outros, mas eram os conselheiros do rei, para resolver aquela situação de Vasti. Algo que seria tão simples, ela trouxe para ela um grande problema. Que eu e você não vá pela aparência. Que eu e você não julgue pelo que a gente vê, mas que a gente feche a boca
e deixe Deus trabalhar por nós. Cuidado com atitudes impensadas. E os mais chegados a ele eram Cazer, Satar, Abinadab, Tessimeres, Mezena e Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam face a face do rei, se eram os primeiros do reino. Veja que esses 7 estavam ali para fazer leis, para aconselhar o rei. Esse rei aqui também representa o Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vasti não obedeceu. Quando não se obedece o rei, não dá certo. As consequências vêm. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Fique na posição que o Senhor lhe colocou, que eu fique na posição que o Senhor me colocou, porque Ele sabe o que faz. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero, por meio dos eunucos. Veja que ali foi colocada em pauta a atitude da rainha Vasti. Algo que poderia ser tão simples, agora trouxe uma grande responsabilidade para ela. O Senhor, Ele agrada daquele que obedece. O Senhor tem honra, tem bênção para aquele que obedece. Eu e você não vive por vista. Eu e você não vive pelo que estamos vendo. Não. A gente vive pela fé, a gente vive pela obediência, porque Saul desobedeceu e perdeu o reinado. O Senhor sabe o que faz. Assuero aqui representava o Senhor dos Senhores. A autoridade máxima está lá em cima. Então, se o rei da terra, que é um mortal, agiu, imagina o rei dos reis, que é o Senhor dos Senhores, onde a Bíblia diz, ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, ele sabe o que faz, ele sabe o que manda. Vamos obedecer. Independente que o cenário não seja bom, mas o Senhor conhece, vê no escuro, e o Senhor conhece o dia de amanhã. Então disse Memuca, na presença do rei, dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Veja que o não dela foi muito grave, porque ela não só desacatou o rei, como todo aquele povo ali. Gente, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, cuidado com atitudes impensadas. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Quer dizer, ela ia servir de exemplo. Ela ia trazer dificuldade para os outros lares. Foi uma atitude impensada. De repente ela confiou em si mesma. Não. As coisas mudam. Então, temos que obedecer. Existem regras, leis na terra que têm que ser obedecidas. Porque Deus deixou assim. E veja que uma coisa tão simples causou para ela um grande prejuízo. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Mídia, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. O que eles colocaram ali, eles tinham razão. As mulheres não iam obedecer, ia trazer grandes problemas. Porque ela ali estava de frente. Ela ali era um exemplo de todas aquelas mulheres. Seja exemplo na igreja, seja exemplo no seu lar, de atitudes benéficas, de atitudes boas, para que venha abençoar outras vidas. Porque uma atitude minha e sua que não é boa, vai trazer dificuldade para todos. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Você já pensou? O não dela por vaidade, o não dela confiando nela mesma, perdeu o reinado, perdeu o palácio, por falta de sabedoria. Por isso que o título diz, seja sábia na igreja, seja sábia no seu lar, seja sábia na faculdade,
Seja sábia no trabalho. Seja sábia onde o Senhor está te ensinando. Vamos fechar a boca, nada de falar muito. Fuja da aparência do mal. Isso também é ser sábia. E ouvindo o mandado que o rei decrete em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Olha o que ela fez. Teve que sair outra lei, digamos uma reunião de emergência, por conta de algo tão simples que ela dificultou. E só teve prejuízo ela mesma. E pareceu boa estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez um rei conforme a palavra de Memuca. Aquela lei foi feita. Tinha ali príncipe para orientar o rei. O rei enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província de acordo com a sua escrita, a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Veja que a atitude de Vasti perdeu o reino, perdeu sua mordomia, perdeu toda a sua elegância, todos os seus, digamos assim, tudo de bom que ali ela tinha criados, os eunucos à sua disposição, todo o privilégio. A rainha Vasti perdeu. Então que eu e você tenha sabedoria, que eu e você ande na presença do Senhor. Pense mais, fale menos e escute mais. Aqui em Provérbios capítulo 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra. A mulher sábia fala pouco. Não quer dizer que ela não chora, ela fica triste, mas ela age com prudência e coerência. Mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Foi o que Vasti fez, foi tola. Que eu e você aprenda a ser sábia em qualquer situação e onde a gente estiver, porque a nossa sabedoria é o entendimento, é o discernimento que o Senhor ama, que aprova e que vem a vitória. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.